Que a paz do eterno Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu lar. Eu quero convidar você, na verdade, eu gostaria agora de dar as mãos para você e fazer uma oração. Vamos fazer o nono elo da nossa campanha de oração juntos? Mas, pastor, eu estou longe, eu não consigo dar as mãos para o Senhor. A fé nos conecta. A fé faz com que a gente, de fato, seja essa família da fé. E entenda, você nunca está sozinho. Nós, unindo a nossa fé, tudo que a gente pede acontece. Por que que na campanha de oração, na corrente, parece que tem mais testemunhos, mais bênçãos? Porque não é só um orando. Entenda isso. Quando eu falo para você, deixa o seu nome aqui, tá aí orando, tá o pastor da minha igreja orando junto, tá os obreiros, as obreiras, os membros, tá tua família da fé aqui orando junto. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Juntos nós somos mais fortes e através das nossas vidas o nome do Senhor vai ser glorificado. Então já convido você a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações. E nós, já em instantes, vamos ler uma palavra aqui que certamente vai ser a mesma coisa de estar falando da tua vida. A Bíblia, ela é um dos livros mais antigos da humanidade, porém é um mais atual. Ela é mais atualizada do que a revista que vai sair amanhã, do que o jornal que vai ser feito amanhã. A palavra de Deus é fiel. Você pode declarar isso? Diga, a palavra de Deus, ela é fiel. E se tem uma coisa que a palavra de Deus não faz é voltar vazia. Tudo que é direcionado através da palavra de Deus é uma semente que é plantada. E essa semente, no tempo certo, na hora certa, ela vai surtir efeito. Eu quero colocar aqui um testemunho para você, relatos de uma fé que não falha. E em seguida nós vamos ler lá o livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia, facinho de achar, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. Vamos falar hoje de um homem que ele foi muito esforçado. Embora ele teve muitos embates na vida, né, muitas perseguições, até mesmo dentro da própria casa, mas ele não deixou de se esforçar para ouvir a Deus e obedecer à direção de Deus. Foi fiel até o fim e Deus honrou a vida dele. Nós já vamos falar sobre isso. Antes, vamos escutar esse testemunho juntos? Inclusive, eu quero pôr seu testemunho aqui, tá? Pastor, recebi uma porta de emprego que se abriu, uma cura, um livramento. Pastor, uma bênção aconteceu. Envie seu testemunho, fala o teu nome, a cidade de onde você está falando e conte ali a bênção que você recebeu. Não tenha vergonha. Outro dia uma irmã falou, pastor, não mando porque é um testemunho tão pequeno. Preste atenção, pode ser pequeno para os outros, mas para você que recebeu é grande. Teve uma vez na igreja, uma irmã falou, pastor, eu recebi depois do culto. Olha, eu realizei um sonho, comprei um micro-ondas, e isso pra mim é um sonho muito grande, mas eu tenho vergonha de contar, né? Porque é um testemunho tão pequeno que é o micro-ondas. Pra alguém, pra outros, pode não ser nada, mas pra aquela mulher, o sonho dela. Então, se Deus realizou um sonho seu, se Deus entregou uma bênção, conte. Conte, porque quando você conta, você está abrindo as portas para que mais bênçãos ainda chegue sobre a sua vida, chegue sobre o seu lar, tá certo? Vamos ouvir então esse testemunho? De Camaçari, na Bahia. Eu falo aqui de Camaçari, na Bahia. Meu nome é Lucimei. Ô, meu pastor, eu tinha um tio que ele estava preso, né? Ele foi preso, acusado por estupro e por tráfico de droga, né? Aí ele pegou 16 anos de cadeia. E aí, meu pastor, eu venho lutando muitos anos, muito tempo eu venho lutando. Eu sou evangélica também, eu sou de uma igreja, sou evangélica também, eu venho lutando. Aí depois que eu descobri esse canal que o senhor congrega, Opa, perdão, gente, peraí. congrega. Aí eu comecei a lhe acompanhar, né? Desde o mês de maio, comecei a lhe acompanhar no mês de maio desse ano, meu pastor. Aí esse meu tio pegou 16 anos de cadeia. E eu venho orando, fazendo as campanhas, acreditando e lutando. Quando foi agora essa campanha do Mover das Águas, eu orando, meu pastor. Ele saiu nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira ele saiu. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é fiel. Graças a Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor.
Glorificado seja o nome de Deus, com a ajuda de Deus e com a ajuda do Senhor e das suas orações. Eu lhe acompanhando nas orações pela manhã, pela noite, e com minha garrafinha de água ali, eu balançando minha água, minha garrafinha, e crendo, orando, e crendo que o milagre ia acontecer, né? Quando foi hoje, eu recebi a notícia. Minha madrasta ligou para mim e passou a chamada de vídeo falando isso, essa notícia que ele saiu quinta-feira. Então a família está toda em festa, meu pastor, principalmente a esposa dele. E os filhos dele, estou até emocionada. Para a honra e glória de Deus, com a ajuda de Deus e com a sua ajuda, meu pastor. Porque eu estou passando um momento muito difícil, que eu estou enferma, não posso sair de casa, nem para minha igreja estou podendo ir, meu pastor. Tá entendendo? Graças a Deus, o Senhor botou o Senhor na minha vida, para o Senhor me ajudar em oração. Eu não sei o que será da minha vida se não fosse Deus, em primeiro lugar, e não fosse o Senhor da minha vida, nesse momento tão difícil da minha vida, se não fosse o Senhor da minha vida para me ajudar em oração. Glorificado seja o nome de Deus. E muito obrigado mesmo, meu pastor, por tudo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus pelo testemunho dela? Inclusive, eu profetizo, tá, minha bênção? A sua cura. Em nome de Jesus. Vai voltar a ir para a igreja, vai voltar a fazer suas coisas, vai dar o testemunho aqui. Amém? Guardem bem, que você vai ver ela dando aqui esse testemunho. Tá profetizado. Mas não abandona o pastor Kleber não quando voltar para a igreja. Continua assistindo, tá bom? Muitas pessoas chegam aqui dessa forma, né? Eu atendo e oriento muitas pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, pessoas que não conseguem se locomover, que não tem ninguém por elas. E essa programação tem ajudado muitas vidas assim. E graças a Deus, elas chegam dessa forma. Só que com o passar do tempo, a fé, o poder de Deus transforma a vida delas e elas saem da situação que estão e começam a contar testemunhos. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que esta nossa ovelha também vai contar essa bênção. Amém? Glória a Deus. Você já ouviu falar, pelo menos um pouco, da história de José, não é verdade? Eu vou ler só um versículo aqui, mas vou dar uma resumida ao máximo a história de José. Não sai agora, porque essa parte é a parte que Deus vai falar. Já declarei aí, Deus fala comigo hoje. Declarei, Deus fala comigo hoje. José, ele era um homem muito temente ao Senhor, que honrava o Senhor, honrava os pais. E um dia Deus deu um sonho para ele. E quando Deus deu esse sonho a José, José então chama os irmãos e conta para os irmãos. Sem maldade, sabe aquela pessoa de um coração puro, que não vê maldade nos outros, nas pessoas, e acaba abrindo o coração e contando as coisas para quem não é para contar? Assim era José. E existem muitas pessoas assim, sabe? Qualquer um que se aproxima dela, ela já acha que é amigo, ela já acha que é de fato alguém de confiança, acaba abrindo o coração, contando as coisas e depois sofre muito. O Senhor até me faz lembrar um caso de uma mulher que certa vez ela chegou na igreja e disse assim: pastor, eu me separei do meu marido, eu tinha uma vizinha e eu sempre ia lá conversar com ela, essa vizinha sempre me incentivava a largar do meu marido, a abandonar ele, né? E pastor, foi eu me separar do meu marido, ela então foi atrás dele e levou ele para casa dela. Você veja só. Por isso, tome muito cuidado, não sei por que Deus está me tocando de falar isso, é para alguém, para quem você conta os seus sonhos, para quem você conta as suas intimidades. Porque José foi e contou para os irmãos, sabe o que os irmãos fizeram com José? Pegou ele e jogou ele dentro de um buraco. Ele estava em um buraco. Já ouviu aquela expressão? Inclusive uma ovelha me mandou esses dias agora essa mensagem falando: pastor, eu estou no fundo do poço. Eu estou num buraco sem fim. José estava assim. Só que o problema de você jogar uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que honra o Senhor, que é fiel ao Senhor num buraco, é que essa pessoa ela é como uma semente plantada por Deus. O que acontece com uma semente quando você joga ela em um buraco mais fundo que seja? Ela vai criando a raiz, não é assim? E uma hora que ela semente, ela vai aparecer. E quando ela aparecer e brotar, vão falar: nossa, mas quem era essa daí? Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Jogaram ele ali, esqueceram dele. Mas Deus não se esqueceu de José, assim como não se esqueceu de você. Você que está aí agora, me assistindo, do outro lado desse aparelho celular, com esse celular na mão. Você que está
com esse televisor ligado, escutando isso. Deus não se esqueceu de você. Você crê? Declara, eu creio aqui. Olha o que diz. Aí lá na frente Deus honra José, lá na frente Deus abençoa José, né? Porque o buraco que ele estava não definiu o destino dele, a situação difícil que você está enfrentando não define o seu destino. Você não é a situação que você está vivendo. Você não é isso. José foi jogado pelos próprios irmãos, mas aquele buraco não era o fim dele, era apenas o começo. Você está entendendo isso? As suas circunstâncias atuais, presta atenção, por mais difíceis que sejam, não determinarão onde você vai chegar. Deus tem planos maiores para você. Toda semente, olha isso daqui que eu anotei para te passar. No subsolo escuro, longe da luz, não é assim que toda semente precisa da terra escura? Toda semente ela precisa, ela necessita da terra escura. É onde a semente encontra força para crescer, é no subsolo escuro, é longe da luz. As suas lutas, preste atenção, não são punição, são preparação. Cada dificuldade está desenvolvendo em você uma raiz profunda em seu caráter. Cada luta, cada situação adversa, na verdade, vai produzir muitos, mas muitos testemunhos. Você crê nessa palavra? E olha, eu quero encerrar esse nono elo com esse versículo de Gênesis 50, 20. Leia comigo. Olha José dizendo: vós, na verdade, isso é ele falando para os irmãos dele, ó, tentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Glória a Deus. Olha aqui pro teu pastor, tentaram mal contra você, tentaram mal contra a sua casa, mas o Senhor está dizendo que Ele está transformando esse mal em bênçãos para a sua vida. Você crê e recebe? Então, com muita fé, diga assim: eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração, então, do nono dia da nossa campanha. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, se você assim pode. Deixa eu orar a Deus pela sua vida. Pai, como é gratificante e maravilhoso poder ouvir a tua voz. E hoje o Senhor falou conosco através desse nono elo da nossa campanha do Esforçai-vos. Às vezes é difícil porque quando você está se esforçando, vem alguém, te joga num buraco, vem um problema, vem uma dívida, vem uma situação adversa e a gente pensamos, é o fim. Mas na verdade toda luta para nós que estamos na fé é só o começo de um grande testemunho. E assim será na sua vida, minha ovelha. Recebe essa oração com muita fé, porque o Senhor está hoje transformando todo o mal que lançaram contra você em bênçãos. E aquilo que hoje é luta, amanhã será motivo de muito alegria, de muitos testemunhos. Assim selamos, Pai, no mundo espiritual, o nono dia da nossa campanha de oração. Diga assim: meu Deus, eu não vou quebrar, serei fiel ao Senhor na minha campanha, nos meus propósitos, em nome de Jesus. Diga que assim seja, declare amém. Respira fundo. Graças a Deus. Amém, minha bênção. Então chegamos ao final de mais um dia de oração, graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar essa oração com seus contatos, envie para uma pessoa que você ama muito e vamos na fé sempre, que a fé não falha. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.